tudo bem? Boa noite. Começando mais um Papo da Madrugada e o Marcelo Campos já está aqui com a gente. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Ronaldo. Uma boa noite também para você, ligado aqui no Papo da Madrugada. Estamos juntos mais uma vez e a semana foi tensa, né? Caramba, bota tensa nisso, Marcelo. E essa tensão começou logo depois das manifestações gigantescas, né, que aconteceram na terça-feira em todo o Brasil, com destaques para Rio, São Paulo, Brasília e Salvador. Olha só as imagens. Está aí Salvador. Incrível, né? 7 de setembro em Copacabana, Rio de Janeiro. A tomada de Brasília, crônica da nova independência. Incrível, né? Agora veja só essa imagem de Brasília feita com um drone. Olha só. E a imagem impressionante, Marcelo, da Avenida Paulista. E uma coisa que é super bacana, né? Também foram as manifestações que aconteceram no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Olha só essas imagens de Londres. Pessoal, então aqui na frente da Embaixada Brasileira em Londres, nós temos um grupo protestando contra o governo, do lado de cá, não é? Do outro lado a gente tem uma manifestação pró-governo. Então nós temos esses dois grupos. À minha direita estão os manifestantes pró-governo Bolsonaro. E à esquerda, os manifestantes aparentemente contra o governo Bolsonaro. O número de manifestantes pró-governo deve ser aí umas 10 vezes maior, muito mais, umas 20 vezes maior, tá certo? Então tá registrado aí um protesto e o outro que tá atrás da van aqui que não dá para filmar direito. Mas os discursos do presidente Bolsonaro em Brasília e em São Paulo acenderam o pavio, né? Depois, o movimento dos caminhoneiros assustou muita gente, mas a grande vergonha ficou por conta da velha e grande imprensa, que, eles rotularam talvez as maiores manifestações que esse país já teve como manifestações antidemocráticas. Absurdo, né? No dia seguinte, às manifestações, houve a resposta do ministro Fux. Duro com Bolsonaro, Fux diz que impeachment depende do Congresso. Pois é, foi uma resposta previsível, né, Ronaldo? Mas, no meu ponto de vista, patética. Prevaleceu a defesa corporativa, né? Tanto que depois o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no seu discurso, ele estava presente lá na abertura dos trabalhos da corte, e jogou para mim, de certa forma, um balde de água fria no discurso do presidente do STF, quando ele afirmou que a Constituição se cumpre como o devido processo legal, num recado direto ao ministro Alexandre de Moraes. Olha aí, divergir, sim, descumprir, jamais, disse Aras sobre Constituição, ao citar aí o Ulisses Guimarães, né? Teve também o discurso do presidente da Câmara, que foi em tom conciliador, em outro momento, sem saber do acordo, né, que estava sendo costurado, disse que decisão inconstitucional não se cumpre, o que fortaleceu, né, o discurso do presidente Bolsonaro.
Mas a tensão foi aumentando e na quinta-feira o clima estava tão tenso que bombeiros entraram em ação. O presidente Bolsonaro, depois de conversar com alguns ex-presidentes da República, incluindo Michel Temer, assessores e também colaboradores, redigiu uma carta à nação. Essa carta deixou alguns apoiadores do presidente decepcionados, num primeiro momento, né? Mas parece que muita gente que no início ficou achando que o presidente tinha recuado depois das pressões recebidas, já começa a entender que ele não perdeu nada escrevendo essa carta à nação, que contribuiu para distensionar um pouco o clima que estava pesado demais, né? Olha, Ronaldo, eu acho que o presidente sai fortalecido dessas manifestações, viu? Sem sombra de dúvidas, eu acho que ele exagerou um pouco no tom quando chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha e disse que não aceitaria mais, não acataria, né, mais as suas decisões. Muitos apoiadores do presidente achavam até que ele deveria ter sido muito mais agressivo nas críticas. Mas eu vou te dar aqui a minha opinião. Eu acho que, em vez de chamar o Alexandre de Moraes de canalha e dizer que não acataria mais as suas decisões, o Bolsonaro podia ter enfatizado que foi ele, o ministro, que não está cumprindo a Constituição e que, portanto, a partir daquele momento, ele não acataria decisões inconstitucionais que viessem do STF, mas sem nominar ninguém. Todo mundo já sabe de onde elas vêm, né? Mas há quem diga aí que o fato dele ter partido para o confronto com o ministro, somado aí à constatação do sucesso das manifestações, do movimento dos caminhoneiros, da queda da bolsa, da alta do dólar, levou todo mundo a querer jogar panos quentes antes que essa situação virasse aí uma catástrofe que acabaria prejudicando aí o país e os brasileiros, né? Todo mundo sentiu o tranco e sabiam que, se a coisa fosse adiante, poderiam acontecer problemas sérios, como aqueles que ocorreram com a greve dos caminhoneiros lá atrás no governo Temer, não sei se você lembra, né? Sim, 2018, né? Agora, você não acha que com a carta o Bolsonaro deixou transparecer uma certa fraqueza perante seus eleitores? Não, Ronaldo, eu acho que não. Ele deixou a esquerda e os seus opositores mais radicais de cabelo em pé. Não sei se você vai lembrar, né? Mas eu sempre disse aqui em alguns dos meus comentários e até em alguns dos nossos papos da madrugada aqui, que a oposição, o Supremo e a imprensa sempre fizeram de tudo para que o presidente tomasse uma atitude intempestiva e entornasse o caldo. Você sabe disso. E isso poderia ser comparado aí a levantar uma bola para que chutassem o presidente aí literalmente de vez da sua cadeira, porque não estava cumprindo a Constituição. Ele incorreria em crime de responsabilidade e uma série de outras coisas. Era tudo que eles queriam e ainda querem, né? Só que o Bolsonaro não fez isso. Essa foi... É verdade, ele não fez. Agora, aparentemente, Marcelo, só o presidente parece que cedeu, né? A gente ainda não viu nenhum movimento, nem do Congresso e nem do Supremo. Alguns veículos de comunicação ainda dizem que o Supremo e o Congresso veem com desconfiança a carta do presidente. Em primeiro lugar, Ronaldo, o que a grande e velha imprensa diz, a gente não pode acreditar, né? Se depois de tudo que aconteceu no dia 7 de setembro, eles continuam insistindo na narrativa de que as manifestações pró-governo foram antidemocráticas e aquelas da esquerda, onde aparece até gente pelada clamando pela ditadura do proletariado, são as democráticas, ninguém pode acreditar no que eles dizem, né? Olha só. Realmente, Marcelo, essa nossa imprensa já não faz jornalismo sério há muito tempo, né? E perdem cada vez mais a credibilidade quando noticiam coisas como essas, né? Quem foi às manifestações, e foram cerca de 30 milhões de pessoas em todo o Brasil, tem certeza de que eles estão mentindo, né? E depois tem o seguinte, né? O presidente Bolsonaro saiu fortalecido após escrever essa carta. Ele mostrou sensatez, humildade, coragem e liderança. Ele reconheceu que exagerou aí em alguns pontos, no calor dos momentos,
Mas todo mundo sabe que ele sempre foi muito provocado, né? Ele, por outro lado, tomou a iniciativa pela abertura do diálogo com os demais poderes. Só que ele continua firme no seu propósito de só tomar atitudes dentro das 4 linhas da Constituição, como ele sempre fala. E também ele disse, e é verdade, que nunca pregou o fechamento dos outros poderes. A briga dele é com algumas pessoas que estão extrapolando, e não com os respectivos poderes, né? Agora, quando um chefe de poder diz que mexeu com um, mexeu com todos, quem fica mal na fita não é o presidente Bolsonaro, mas é o chefe desse outro poder, né? Aí, por outro lado, você vê que o Bolsonaro mostrou força e liderança quando se dirigiu aos caminhoneiros e pediu que eles terminassem o movimento para não prejudicarem os brasileiros, e ele foi imediatamente atendido. Então, você soma aí a força das manifestações, o movimento dos caminhoneiros, a fala do presidente, depois a carta à nação, você tem como resultado que o presidente, além de não descumprir a Constituição, se mostrou disposto ao diálogo, tudo que a esquerda, a imprensa e alguns ministros do Supremo não queriam. E após a carta, se os outros poderes não cederem também, eles vão deixar claro que não é o presidente que é o antidemocrata e que não quer o diálogo, concorda? Concordo, concordo. Agora, você não acha que a participação do ex-presidente Michel Temer foi que levou o ministro Alexandre de Moraes a ligar para o presidente Bolsonaro e dizer que não tinha nada contra ele, na tentativa de diminuir essa tensão, hein? Ô, Ronaldo, a tensão não vai ser diminuída com o telefonema do Alexandre de Moraes. Bolsonaro sabe muito bem onde está pisando. E isso pode ter sido apenas o primeiro passo. Mas vão ser as ações e as atitudes que vão determinar se o Congresso e o Supremo estão mesmo dispostos aí a dialogar e a ceder. E tem mais, hein? A cumprir a Constituição, né? Mas veja só que alguma coisa ou algumas coisas já aconteceram. Você vê que a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio foi revogada, o que já é um bom sinal. E ontem, o Moraes teve a reunião de 4 horas com o ministro da Justiça. Então, você vê o seguinte, não me surpreendo se o ministro Alexandre de Moraes amanhã encaminha um inquérito ilegal das fake news e dos atos antidemocráticos para a Procuradoria-Geral da República para que se possa cumprir o devido processo legal, e é uma forma dele, em prol dessa possível harmonia, e ele se livrar dessa encrenca criada pelo Toffoli, que nomeou o Moraes para conduzir. E tudo isso ilegalmente, como todo mundo sabe. Inclusive, você tem juristas aí horrorizados com determinadas posturas de ministros do Supremo Tribunal Federal. E veja que tem ministro do Supremo que está incomodado também com a postura do Alexandre de Moraes, mas com essa história de corporativismo, mexeu com um, mexeu com todos, isso acaba prejudicando todo mundo, né? E eles já estão percebendo isso. Só que lá dentro do Supremo, ao contrário do que muita gente pensa, a turma também bate cabeça, né? Você vê que o ministro Gilmar Mendes esteve conversando com o presidente da Câmara e do Senado para buscar uma diminuição da tensão com o Executivo. O Temer, que indicou o Alexandre de Moraes, ajudou na redação da carta do Bolsonaro à nação e, com certeza, articulou com Moraes o telefonema para o presidente. Se o Supremo... Tem uma outra coisa. Se o Supremo não tivesse sentido a pressão das ruas e dos caminhoneiros, eles não estariam buscando uma conciliação, porque são muito arrogantes e prepotentes. Então, isso é uma demonstração de que eles sentiram o baque. Mas, como eu disse, eles estão batendo cabeça. É verdade. E todo mundo sabe, né, que o ministro Barroso tem problemas sérios com o ministro Gilmar Mendes. E parece que só alguns ministros estavam sabendo detalhes dessas negociações. Marcelo, para mim, isso é só um palpite. E quem está acompanhando de perto esse movimento são os ministros, né? Luiz Fux, o presidente da Corte, né? E o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, que foi o pai dos inquéritos ilegais, o Gilmar Mendes e o Cássio Nunes Marques,
que foi indicado recentemente pelo Bolsonaro. Os demais, me parece que não sabem muito bem o que está acontecendo nesse primeiro momento. O que você acha disso? Eu acho isso sim, Ronaldo, e eu vou te dizer o porquê. Enquanto se articulava a confecção da carta e a redação da carta, né, e uma diminuição dessas tensões, você vê que o ministro Barroso e a ministra Carmen Lúcia abriram a boca para falar o que não deviam. Olha aí, a Carmen Lúcia, esse STF não se verga e não se destrói. E o Barroso dizendo que Bolsonaro é farsante e age com covardia contra a justiça eleitoral. Olha, frases típicas de pessoas prepotentes que nitidamente estavam completamente por fora do que estava sendo articulado. Veja que a ministra Carmen Lúcia falou que é uma bobagem, o que ela falou é uma bobagem sem tamanho. Se o STF continuar a fazer ativismo judicial e político e não cumprir a Constituição como aconteceu no inquérito ilegal das fake news, o STF vai vergar sim, porque ele não é melhor nem maior do que os outros poderes da República. E no caso do ministro Barroso, ele talvez estivesse tomando as dores do Alexandre de Moraes, que foi chamado de canalha pelo presidente na Avenida Paulista. Mas se achou que o presidente falou o que não devia, ele também não deveria ter feito a mesma coisa, porque ele fez, né? Aí aparece com aquele ar de moralista, como se a justiça eleitoral fosse vítima das aberrações que o Bolsonaro pratica, ou que ele, Barroso, pratica também por outro lado. E isso o Bolsonaro deixou claro. Ele nunca quis fechar o Supremo, e a gente sempre ouviu ele falar isso, não está falando nada de novo, né? O problema dele é com alguns ministros que estão extrapolando as suas funções. E tem uma outra coisa que as pessoas precisam entender. Política é igual a jogo de xadrez. Você faz um movimento, precisa esperar a reação, depois faz outro e vai mexendo as peças do tabuleiro com muita cautela e observando muito o que está acontecendo e as reações e consequências daqueles movimentos. É verdade. Agora, na live do presidente, na última quinta-feira, Bolsonaro disse o seguinte: por mais problemas que eu tenha com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, com o ministro Fux, com o Barroso do TSE, agora tem que conversar com o Barroso, né? Se bem que ele me deu um cacete hoje. Vamos conversar com o Barroso. Vamos aguardar. O presidente já se manifestou também, não é isso? Tem coisas que eu não posso falar. Ou confia ou não, disse o Bolsonaro, Marcelo. Então, Ronaldo, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Ninguém precisa se precipitar. A tensão já foi baixada, tanto você viu, a Bolsa reagiu, subiu, o dólar caiu. Então, isso já é um bom sinal. E vem mais coisa por aí, com certeza. Como eu disse, o presidente saiu fortalecido. Ele não cedeu nada, se você prestar atenção. Ele deu um passo estratégico para trás. Não sei nem se foi para trás, eu acho que foi para frente, escrevendo essa carta. E forçando os outros poderes a firmar e cumprir um compromisso. Quer que todos cumpram aí a Constituição. Se isso acontecer, um monte de absurdos que vêm ocorrendo vão parar. E se não participarem desse pacto, vão dar margem ao presidente dentro da Constituição, aí sim de tomar medidas mais fortes e ninguém vai poder falar nada. Vamos aguardar. Precipitação não ajuda em nada. Nós estamos vendo apenas um lado do problema. O presidente tem uma outra visão porque tem mais elementos do que a gente que está aqui de fora só observando. E torcendo também, né? A gente tem certeza de que ele vai fazer o melhor para o Brasil sem descumprir a nossa Constituição, que é isso que ele sempre tem falado. E para você ver, nós fizemos uma pesquisa ontem aqui no nosso canal, quer dizer, lançamos ontem, né, para saber o que as pessoas acham dessa carta do presidente à nação. Você sabe, a gente já mostrou aqui várias pesquisas nossas, várias enquetes, né, em que normalmente em uma semana a gente tem a participação de cerca de 7 mil pessoas nas pesquisas que a gente faz, nessas enquetes que a gente faz. Só que essa pesquisa foi lançada ontem, então em algumas horas nós tivemos aí 310 pessoas que votaram. Eu quis trazer o resultado hoje, porque o assunto está quente, né? Não quis esperar até a semana que vem para a gente falar sobre isso. Mas
86% das pessoas acham que o presidente acertou ao escrever a carta. Você vê que os que acham que ele errou ao escrever a carta somam só 14%. E essa é uma tendência que deve se manter ao longo da semana, porque a gente viu, né, que o percentual das pesquisas que a gente mostra se mantém. Você vê os primeiros que votaram, quando você chega no final, a proporção normalmente fica mantida. Então, eu acho que essa é uma tendência que deve se manter aí ao longo da semana. E eu faço um pedido para você que está assistindo a gente aqui agora. Se você ainda não votou, dá um pulinho na nossa aba ali da comunidade no YouTube, participe, a gente quer saber a sua opinião. E semana que vem a gente arremata aí essa enquete. É isso aí. Agora, quem andava sumido, né, e se pronunciou essa semana foi o jornalista e advogado Caio Coppola, né? Ele publicou o seguinte: saudades do Lula. Era só harmonia entre os poderes. Ninguém sabia para que servia o STF, a imprensa vivia em paz, recebendo dinheiro público, todos roubavam em paz, e o pobre tinha a ilusão de que estava ficando rico. E ele tem toda a razão, né? Mas teve um cartaz, Ronaldo, que também disse tudo, olha só. Para quem está em cima do muro, do outro lado está a Venezuela, hein? E a coisa lá é triste, viu? Pois é. Agora, muito bom também, né? Agora, o nosso programa vai ser mais curto hoje, Marcelo. Sabe o que está acontecendo? Nós temos que devolver um dos nossos computadores que estamos utilizando em nossa transmissão. Eu tive um problema, né, com os 2 computadores que eu uso aqui, né? E eu consegui emprestado de um amigo que está quebrando um tremendo galho, por isso nós estamos no ar, né? Quer chamar o Ramad hoje? Chama aí. Então vamos chamar o nosso mágico Ramad para mostrar aí o poder da multiplicação, né? Abracadabra. Mas, Ronaldo, você viu a última fraude do PT, rapaz? Olha só. Você sabe aí, né, que eles costumam dar pão com mortadela para quem participa dos protestos da esquerda. Mas olha o que a gente descobriu. Até no pão, rapaz. Caraca, até no pão com mortadela esse pessoal apronta, Marcelo. Mas parece que o ex-presidente e ex-presidiário Lula quer virar pastor, né? E já quer alterar os 10 mandamentos. Olha só o que ele publicou, avisando aí para seus seguidores: quando eu virar pastor, serão só 9 mandamentos. Vou tirar o não roubarás. Esse pastor, pelo jeito, não vai muito longe, não, Ronaldo, porque ele também, aproveitando aí a Semana da Independência, né? Ele é o nosso Dom Preso I. Pois é, mas a história é história e nós temos que respeitar, Marcelo. Aqui podemos ver um dos maiores ícones mundiais que representou e representa várias gerações. Guerreiro, valente, humilde, do povo, simpático e que serviu milhares de brasileiros. O Fusca. O outro é só um ladrão estragando o para-choque. Rapaz, mas tem coisas
que só acontecem no Brasil, né, Ronaldo? Olha só, o Brasil é o único país em que os ratos conseguem colocar a culpa no queijo. Milor Fernandes. Falta muito pouco para o STF concluir que fomos nós que roubamos o Lula, né? Olha, está faltando um pouquinho mesmo, viu? Mas a sabedoria popular não falha, hein? Votei no Bolsonaro para ele andar de moto, cavalo, bicicleta. Se fosse para andar de camburão, tinha votado no Lula, né? Bom, e são bem diferentes das pesquisas do Datafolha, que falham, né, o tempo todo, né? E é por isso que as mulheres têm que tomar cuidado com as perguntas que fazem aos maridos, né? Mo, preste atenção. Você tem duas opções. A, passar o resto da sua vida comigo, com sua esposa maravilhosa, ou B. B. É muito boa, né? B. Agora, o amor é lindo, né, Marcelo? Olha só. Olha, uma estrela cadente, faça um pedido. Quero que pare de beber cachaça. Era um avião. Mas o pessoal estava dizendo, Ronaldo, que o Dória se aborreceu com os operadores que estavam monitorando aí a manifestação em São Paulo. Olha só, governador tem mais de 2 milhões, ele tem 25 mil, vou repetir, tem 125 mil. Respeite seu governador ou eu vou te afastar. Ele é mau, né? Dória é muito mau, né? Pô. Agora, tem essa aqui, que é muito boa também, é do pessoal do canal Hipócritas. Solta aí. Olá, tem alguém aí? Opa, com licença. Opa, quem és tu? É tu não, que daí a gente já começou errado, né? É Vossa Excelência, por favor. Mas o que está acontecendo? Então, eu expedi um mandado de prisão e a Polícia Federal tá com um pouquinho de receio de vir executar aqui. É um negócio de crendice, não sei, não entendi direito. Mandado de prisão? Para quem? Para o senhor Deus. Conhece? Deus, acho que é só Deus, não tem sobrenome, né? Senhor Deus. Mas isso é um absurdo. Deus sou eu. Como assim? Que bom que eu te encontrei. Parece que o senhor escreveu uns comentários que violam os padrões da nossa comunidade. Que comentários? Comunidade? Eu não estou entendendo. Na verdade, são vários comentários, senhor Dias. É Deus? Deus, isso. O senhor confirma ser o autor de vários comentários de um manifesto criminoso publicado sob o título de... Agora não vou achar aqui, mas é alguma coisa como gíria salgada. É Bíblia Sagrada. Isso, Bíblia Sagrada, boa. O senhor confirma então, né? Comentários esses cujos mais graves fazem uma menção dos termos... como é que é? Livre-arbítrio, tem um outro... Liberdade. Liberdade. Então, onde é que o senhor tirou isso? Eu fiquei curioso. De onde é que o senhor saiu com essa ideia, assim, de incitar o povo, com essa ideia, assim, de... Como é que é o nome? Liberdade, né? De onde que o senhor tirou isso? Como é que é isso? Me explica, só por curiosidade. Eu não vim de lugar nenhum. É porque eu estou em todos os lugares. E eu sempre existi. Eu não estou incitando ninguém à liberdade. Entendi. Eu os criei livres. E por isso é que eles nunca se conformarão com nada menos que a liberdade. O senhor vai alegar insanidade, né? Graças a Moraes que eu cheguei a tempo, então. Como é? Graças a quem? Graças a Moraes. É uma expressão que se usa muito por lá. Não, a expressão é graças a Deus, a mim. Não, era assim antes. Mas agora fiz umas alteraçõezinhas, ficou legal uma coisinha ou outra. Tipo, graças a Moraes, se Moraes quiser... Moraes escreve certo por linhas tortas, adoro esse. Tu estás louco? Eu já falei pra parar com esse negócio de tu, esse negócio de me chamar de tu. É Vossa Excelência. Mais uma dessa eu te prendo por desacato também. Outra coisa, já dá pra liberar a cadeira que eu tô assumindo a tua função aqui. Tu e mais quantos vão me tirar daqui? Me chamou de tu de novo, mas eu vou mandar prender. Vais mandar quem me prender? Porque tu estás sozinho. Mas é muito insolente. A sua sorte é que eu tô com um probleminha de pessoal para vir até aqui. Que se não... Sorte a minha, não.
Sorte a sua, meu amigo, porque as pessoas ainda não entenderam justamente isso, que, sem ninguém para cumprir tuas ordens, você não passa de um homem comum e sem nenhum poder, diferente de mim. Agora, tu me dê licença, porque aqui, Supremo, só eu. Bem, hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta. Grande beijo para todo mundo. Valeu, hein? na madrugada de sexta para sábado da semana que vem, vamos estar juntos novamente para mais um Papo da Madrugada. Um ótimo fim de semana. Tchau.